Como vai, senhores? Tudo bem? Aqui é o Denis. Estamos dando continuidade ao nosso curso de controle clássico, em especial o nosso estudo sobre o lugar geométrico das raízes, que nós já iniciamos na aula anterior, como vocês podem ver no vídeo do YouTube. A bibliografia para essa aula é o livro do Nisi, Engenharia de Sistemas de Controle. E o tema principal dessa aula é refinando o lugar geométrico das raízes, ou como a gente vai. Bom, até aqui, o que nós já vimos é que é possível conseguir informações básicas sobre o lugar geométrico das raízes, e essas informações básicas, compiladas na forma de um gráfico, é o que a gente chamou de esboço. Então, na aula anterior, nós aprendemos a fazer um esboço do lugar geométrico das raízes. O objetivo agora é melhorar esse esboço, é colocar ainda mais precisão no lugar geométrico das raízes que nós estamos construindo para o nosso sistema de controle. É claro que este aumento é a custa de mais cálculos, certo? Alguns desses melhoramentos podem custar muitos cálculos. Então, esse aumento razoável da complexidade algébrica dos nossos cálculos pode significar que talvez só valha a pena refinar muito o LGR se você tiver um computador à mão, ou um smartphone, ou uma calculadora programável. Mas, de um modo geral, não é o caso. De um modo geral, a gente consegue refinar o LGR apenas com uma pequena dedicação de tempo extra. Tudo bem? Então não é para ficar assustado não, fiquem tranquilos. Além do que, a gente vai aprender a refinar com várias técnicas. Você não é obrigado a aplicar todas elas ao mesmo tempo para deixar o seu lugar geométrico das raízes de acordo para a sua utilização, seja para análise ou para o projeto de um sistema de controle. Tudo bem? Bom, para essa aula, o que a gente vai... O que significa refinar o LGR? Bom, então vocês lembram que o LGR é um gráfico que indica o caminho no plano complexo dos polos do sistema da função de transferência, do sistema de controle em malha fechada, certo? Bom, nós iremos aprender agora a calcular onde vão ser os pontos em que estes caminhos se desprendem ou entram no eixo real. A gente também vai aprender a calcular onde esses caminhos cruzam o eixo complexo, que a gente vai chamar aqui de eixo J-ômega. Tudo bem? A gente também vai aprender a calcular o ângulo pelo qual o LGR, né, os caminhos, saem dos polos complexos. E o ângulo pelo qual eles chegam nos zeros complexos. Ok? De algum modo, esse estudo de refino do lugar geométrico das raízes vai servir de revisão para o lugar geométrico das raízes também. Tudo bem? Então, apenas lembrando, quando a gente esboçou o LGR, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu qual o número de ramos que o LGR possui. Então, o número de ramos é o número de polos da função de transferência em malha fechada. Este número ele é igual ao número de polos ou de zeros, o que for maior, da função de transferência em malha aberta. Tudo bem? A gente também aprendeu que o LGR tem simetria sobre o eixo real. Então a parte de cima do LGR é igual à parte de baixo. A gente aprendeu uma regra muito interessante de como determinar onde vai existir um segmento sobre o eixo real, certo? Que é aquela regra, né? O LGR só está no eixo real à esquerda do número ímpar de polos ou zeros da função de transferência em malha aberta. A gente vai revisar isso daqui a pouquinho. A gente sabe quais são os pontos de início e de término do LGR, certo? Então, onde o LGR começa? O LGR começa nos polos da função de transferência em malha aberta e termina nos zeros da função de transferência em malha aberta. A gente já viu também que esses polos e zeros podem ser finitos ou infinitos, certo? E quando eles são infinitos, a gente aprendeu a descobrir qual é a assíntota que representa esse comportamento infinito dos polos. Tudo bem?
Então vamos lá. O que nós faremos nessa aula, portanto, é se concentrar agora nesses 4 melhoramentos do LGR, que nós chamaremos aqui de refino do LGR. Então vamos iniciar com os pontos de entrada e de saída sobre o eixo real. Bom, o que são os pontos de saída? São os pontos em que os ramos deixam o eixo real e passam a trafegar sobre o plano complexo de um modo geral. Ou seja, é o ponto onde o polo da função de transferência em malha fechada, que é o que o LGR representa, deixa de ser puramente real e passa a ser real complexo, ou puramente complexo. Tudo bem? A parte complexa, portanto, deixa de ser nula. Ok? E um ponto de entrada é o ponto em que o ramo deixa de ter uma parte complexa e passa a ser puramente real. Então ele deixa o plano complexo e passa a trafegar apenas sobre o eixo real. Então nós vamos descobrir como calcular, como encontrar esses pontos de entrada e pontos de saída. Olha, os pontos de entrada e saída do eixo real sempre ocorrem quando o ganho K ao longo do eixo real atinge um máximo ou um mínimo, certo? Então essa é a informação mais importante. Então, ao longo do ramo em que o LGR está sobre o eixo real, ele vai ter um máximo ou um mínimo. Quando ele encontrar um máximo ou um mínimo, é o ponto de saída, é o ponto de escape do LGR, certo? E sabendo disso, então, a gente pode calcular o ponto de entrada e saída encontrando o máximo e o mínimo diretamente da expressão do ganho, certo? Só que com uma característica especial. A gente sabe que é o ganho, só que sobre o eixo real. Então S, que vem da transformada Laplace e está presente na função da transferência, não vai ser genericamente sigma mais j ômega. Vai ser só sigma. Tudo bem? Porque eu estou tentando encontrar o máximo sobre o eixo real. Então é quando o S é puramente real. De modo que a expressão do ganho, que genericamente o ganho tem essa expressão aqui, pode ser melhorada, pode ser alterada, substituindo o S pelo sigma, onde o sigma é um número puramente real. Tudo bem? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar os máximos e mínimos dessa função K igual a menos 1 sobre H de sigma, G de sigma. Para determinar esses máximos e mínimos, um jeito que a gente conhece e aprende em cálculo de diferencial integral, qual é? Como eu encontro o máximo e o mínimo de uma função? Olha, eu derivo ela sobre a variável que eu desejo analisar e igual a zero. Os pontos onde a derivada for zero vai ser o máximo ou o mínimo, certo? Olha a importância do estudo de cálculo aqui em controle novamente, né? Tudo bem? Então o que nós vamos fazer é isso aqui, ó. A gente vai escrever a função do ganho, tomando o h e o g como funções de uma variável real, derivar essa função pelo sigma e igualar a zero. Ao resolver essa equação, a gente vai encontrar o sigma para o qual o k é máximo e, portanto, o ponto onde o LGR entra ou sai do eixo real. Tudo bem? Esse método que a gente está usando, ele é conhecido como método diferencial, porque não é o único para calcular pontos de entrada e saída. Tudo bem? Existe um outro método conhecido, que eu não vou tentar demonstrar aqui porque ele vale, que é chamado de método da transição. Então, é possível demonstrar que nos pontos de entrada e de saída, ou seja, nos pontos onde o K é máximo, vale essa relação aqui, ó. A somatória de 1 sobre sigma mais cada um dos zeros é igual à somatória de 1 sobre sigma mais cada um dos polos. Então eu vou ter vários termos. 1 sobre sigma mais E1, mais 1 sobre sigma mais E2, mais 1 sobre sigma mais E3, seja lá quantos forem os zeros.
Isso é igual a 1 sobre sigma mais P1 mais 1 sobre sigma mais P1. Né? E se eu conseguir resolver essa equação, o valor de sigma que resolve essa equação é um ponto de entrada e saída. Tudo bem? É claro que tem uma vantagem tanto faz desses dois métodos, que além de saber o ponto onde ele sai, é relativamente fácil encontrar o ângulo pelo qual ele sai do eixo real, certo? Então eu já sei para que direção ele pode estar indo. Então o ponto de saída de entrada, nesse ponto, os ramos do lugar geométrico das raízes, né, os ramos do LGR, formam um ângulo de 180 sobre n com o eixo real. Então o x da questão é 180 sobre n aqui, ó, onde n é o número de polos em malha fechada chegando ou saindo do ponto de saída de chegada, certo? Então, se eu tiver dois ramos que se encontram e saem do eixo real, eu vou ter 180 dividido por n. Se eu tiver um ramo só que bate e sai do eixo real por algum motivo, eu vou ter 180 sobre 1, certo? E assim por diante. Tudo bem? Bastante informação, né? Vamos resumir, para tentar ficar mais simples. Ó, então, o que nós sabemos sobre pontos de entrada e saída sobre o eixo real? Eu tenho dois métodos possíveis para calculá-los. O método diferencial me diz que eu devo escrever a função de k, tomando o h e g reais, derivar e igualar a zero. Resolver essa equação e eu encontro. Na minha opinião, ela é a mais interessante, porque ela traz um conceito muito importante sobre o LGR, que é que o ganho é máximo nos pontos de entrada e saída do eixo real, e aplica cálculo de diferencial integral e não traz nenhuma fórmula que você precise decorar muito. Basta que você se lembre de cálculo de diferencial integral. No entanto, pode ser mais simples usar um outro método que parece mais saído da manga, certo? Porque a gente decidiu não demonstrar aqui para não ficar extenso demais. Nessa método, chamado método da transição, o que você tem é uma equação que de um lado você tem 1 sobre sigma mais os zeros e no outro 1 sobre sigma mais os polos. Você tem uma soma de frações de um lado e uma soma de frações do outro. Ao resolver essa equação, você também encontra o ponto de entrada e saída. E o ângulo, né? O ângulo é realmente o cálculo fácil daqui, que é fazer 180 graus dividido por n, e você encontra o ângulo de saída, onde n é o número de ramos que saem. Geralmente são dois, mas pode ser que sejam mais, tá bom? Vamos para um exemplo? Senão fica muito abstrato, né? Então, eu gosto dos exemplos porque a gente sempre volta a lembrar o que a gente está fazendo. Então, o nosso objetivo sempre é analisar um sistema de controle. Nesse sistema de controle com realimentação, eu tenho uma função de transferência aqui, que pode representar só uma planta, ou já ser a planta e o controlador aplicado a ela. Tudo bem? Então, nesse caso, eu tenho uma função de transferência que vai ser S mais 1 vezes S mais 2 dividido por S mais 4 vezes S mais 5. No entanto, a função de transferência também tem um K, né? E é por isso que eu uso o LGR. Eu tenho uma variável aqui, que é o ganho da malha, e esse ganho altera a posição dos polos da função de transferência de malha fechada, certo? Se não tivesse o K, os polos estavam num ponto só, tudo bem? Mas como os pontos variam à medida que esse K varia? Essa é a pergunta que o LGR responde para a gente. Então, a função de transferência em malha aberta desse sistema vai ser essa daqui, tudo bem? O K vezes a função de transferência da planta mais controladora. Bom, ao olhar essa função de transferência, lembrando que já aprendeu sobre o LGR, eu sei que o LGR vai se iniciar nos polos e vai terminar nos zeros, certo? Quais são os polos dessa função de transferência em malha aberta? São os valores que o S toma, de modo que ela tende a infinito. Então, para que ela seja infinito, o S tem que valer menos 4 ou menos 5. Então, esses são os nossos polos. E o LGR se inicia neles. Quais são os zeros da função de transferência em malha aberta? Os zeros são os valores que o S toma, de modo que o G de S seja zero. Para que o G de S seja zero, o S tem que valer ou menos 1 ou menos 2. Tudo bem? Então, o LGR inicia em menos 4 e menos 5 e termina em menos 1, menos 2. Portanto, ele tem dois ramos.
ok? Muito bem. Aqui está o LGR já pronto, mas se a gente usasse o conhecimento que a gente tem sobre onde existe trecho no eixo real, a gente perceberia que o eixo real que o LGR só está no eixo real à esquerda de número ímpar de polos ou zeros. Então, ó, eu venho olhando aqui o eixo real e não identifico nenhum polo ou zero. Quando eu encontro o primeiro, que está exatamente no eixo real, então aqui eu vou ter um ramo sobre o eixo real, certo? Esse ramo vai existir até que eu encontre mais um zero ao polo. Porque ao encontrar um zero ao polo, eu deixo de estar à esquerda de número ímpar, no caso 1, e passo a estar à esquerda de número par, no caso 2. Então aqui não vai existir LGR. E venho vindo pelo eixo real até que eu encontro mais um. Dessa vez é um polo, mas podia ser um zero, tanto faz. Aí o LGR passa a existir no eixo real novamente, tudo bem? Ele vai existir no eixo real novamente, vai existir no eixo real novamente, até que eu encontro um novo polo ou zero. E aí ele deixa de existir novamente sobre o eixo real, e a partir daqui eu vou estar à esquerda de um número par de polos e zeros, no caso 4. Então, sem saber como é o LGR, eu já saberia que eu tenho esses dois ramos aqui. Ó. Um ramo aqui, tudo bem, entre esses dois zeros, e um ramo aqui entre esses dois polos. Ora, não tem jeito, né? O LGR tem que começar nos polos e terminar nos zeros. Então, eu tenho dois inícios de ramo aqui, ó. Dois inícios aqui e dois términos aqui. Esse LGR não tinha como completar se não fosse desse jeito. Porque além de tudo ele tem que ser simétrico. Né? Então, se um ramo resolver fechar o caminho por cima, que é o que aconteceu, o outro tem que fechar o caminho por baixo, porque o LGR é simétrico. Certo? Então, obviamente, o LGR ia ter essa cara. Tudo bem? A gente não precisa de nada especial para perceber que ele é assim. O que eu não tinha como saber é aonde ele sai. Porque ele poderia sair do eixo real para encontrar o outro trecho real de qualquer lugar. Mais próximo do menos 5, mais próximo do menos 4. Porque eu tenho certeza que ele sai entre menos 4 e menos 5. E eu sei que ele chega entre menos 1 e menos 2. Tudo bem? Que são os ramos que estão sobre o eixo real. Ok? O que a gente quer descobrir agora é exatamente aonde ele sai. Certo? Tudo bem? Que é o que a gente chama então de ponto de saída e ponto de entrada. Certo? Cada um desses pontos, o ponto de saída e o ponto de entrada, tem dois ramos. Dois ramos saem aqui nesse ponto e dois ramos entram aqui naquele outro ponto. Tudo bem? Bom, eu sei que o ganho é zero nos pontos menos 5 e menos 4, que é onde começa, certo ou não? Então o K começa a ter um ganho quando ele sai dos polos, menos 5 e menos 4. Esses ganhos vão aumentando, 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 à medida que ele caminha nessa direção, tudo bem? Até que ele estoura. E depois o ganho continua aumentando, certo? Aumenta, 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 aumenta. Né? E o ganho máximo vai acontecer aqui, ó, sobre esse trecho, certo? Depois, é claro, ele bate aqui e o ganho continua aumentando até tender infinito nos zeros, certo? Não. O LGR termina nos zeros porque é lá que o K tende a infinito. Como está escrito aqui nesse slide, certo? Então o ganho ele é infinito em menos 1, menos 2. Então ele é infinito. Então não tem jeito, ele tem que ir diminuindo, diminuindo, diminuindo até que ele sai do eixo real. Então o ganho nessa direção aqui, só tem um caminho, ele tem que diminuir, porque ele já está infinito nos zeros, certo? É claro que no ponto de saída ele é mínimo, tudo bem? Então aqui o ganho vai ser máximo e aqui o ganho vai ser mínimo. Mas se a gente for usar o método diferencial ou o método da transição, tanto faz. Né? No método diferencial, quando eu derivo igual a zero, eu encontro tanto os máximos quanto mínimos. Então, pra gente, tanto faz. Certo? Só pra gente entender, compreender cada vez mais o lugar geométrico das raízes. A gente não pode esquecer que ele é a representação do sistema de controle. Certo ou não? Tudo bem? Então, para ilustrar, o que está mostrado aqui na figura à direita é um gráfico do ganho sobre os eixos reais, tá bom? Então veja, não é uma curva simples do ganho, é uma curva
complicada, não é uma parábola. É uma curva relativamente esquisita. Esse arco aqui todo estranho, tá vendo? Mas o que dá para perceber é que nesse ponto aqui, onde existe o ponto de saída, tá aqui, ó, tá o máximo do arco, tudo bem? E aqui, onde existe o ponto de entrada, é o mínimo desse arco. Como a gente comentou, tá vendo? À medida que eu vou caminhando na direção dos zeros, o ganho tende para infinito, certo? Tudo bem? Muito bem, então a gente já entendeu esses pontos de entrada e saída, já entendeu como é que é a curva, agora a gente vai lá. Tudo bem? Então vamos fazer isso. Então eu sei que eu preciso calcular essa derivada aí, né? Então a primeira coisa que eu faço é escrever o h de s e g de s. E ele está aqui. S mais 1 vezes S mais 2 dividido por S mais 4 vezes S mais 5. Uma vez escrito, o que eu preciso fazer agora é trocar o S, que é um número complexo completo, geral, sigma mais j ômega, por apenas sigma. Eu igualo a parte complexa a zero. E o que eu tenho, então, é uma função real. Parece que não mudou nada, né? Mas agora eu posso derivar, porque antes, para derivar em função de ds, é um pouco mais difícil, né? Eu tenho uma derivada sobre um número complexo, isso é mais chato do que fazer uma derivada sobre um número real, que eu já sei fazer. Aprendi isso em cálculo 1. Tudo bem? Então eu vou calcular aqui, ó. 1 sobre h de sigma, g de sigma, é só inverter aquela função, está escrito aqui. Se eu quiser, eu posso fazer a distributiva e percebo que eu tenho dois polinômios de segundo grau, um em cima e um embaixo, tá bom? O que eu preciso fazer é derivar, certo? Eu posso carregar o sinal de menos, que fica aqui sobre a função, ou não, tanto faz, certo? Quando eu derivar igual a zero, o menos sai para fora e some no igual. Então esse menos, tanto faz, se ele fica ou não fica. Tudo bem? Porque eu vou igualar a zero depois, ok? Eu só carreguei ele até aqui na fórmula para a gente lembrar que na fórmula do ganho tem o menos. Que isso é importante, tá bom? Então o que eu preciso fazer é derivar isso aqui, ó. Ok? Eu não vou abrir as contas aqui, senão ela vai ficar muito extensa, tá bom? Mas a gente sabe derivar um quociente? Como é que eu derivo um quociente? Dá trabalho, mas não é difícil. É a derivada do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador dividido pelo denominador ao quadrado, tudo bem? Então dá até para ver que quando eu fiz essa derivada, né? Ó, a derivada do numerador, o denominador ao quadrado já está aqui, prontinho. E ao fazer as derivadas, eu fui agrupando quem era sigma quadrado, quem era sigma e quem era 7, ok? E quem era número. Não é uma derivada difícil, é uma derivada polinomial, só vai ficar grande, mas não tem nenhum segredo essa derivada, tá bom? Se você quiser, você também pode usar algum programa ou usar um site que faz isso para vocês. Uma sugestão, por exemplo, é usar o site do Wolfram Alpha, é gratuito, e ele te devolve essa derivada se você quiser conferir com as suas contas. Tudo bem? Pois muito bem, eu calculei a derivada, esta derivada aqui, e o resultado foi esse. Tudo bem? Se eu tivesse colocado o menos na frente aqui, teria até sumido esse menos, mas como eu falei, tanto faz. Agora eu vou igualar a zero, tá bom? Agora eu igualo a zero esse número, certo? Então eu vou igualar ele a zero, certo? Ao igualar a zero, a gente pode resolver isso de um monte de jeitos diferentes, né? Eu posso simplesmente cortar esse denominador e resolver essa báscara aqui, que na minha opinião é o jeito mais fácil, né? Mas se você quiser, você pode lembrar que aqui embaixo era um denominador que eram dois polinômios de primeiro grau multiplicados um pelo outro para dar esse de segundo, que agora está elevado ao quadrado. Então eu posso reescrever do mesmo jeito. Se eu tenho dois polinômios de primeiro grau, eu posso quebrar em frações parciais de sigma mais 1 ao quadrado e sigma mais 2 ao quadrado. Nesse caso, as frações parciais ficam muito simplesinhas, tá vendo? Mas você não precisa fazer isso se você não quiser. Se você quiser, basta resolver essa báscara aqui, ó. Quando este polinômio for zero, essa função inteira vai ser zero. Tá bom? Acho que é até um caminho mais direto. Certo? O denominador é sempre os zeros. Né? Aqui o que está escrito aqui é isso. Né? Como eu sempre vou ter um quociente,
o denominador dessa função aqui é sempre a função dos zeros, né? Muito bem. Então o que eu preciso fazer é igualar a zero. Nesse caso eu vou igualar a zero a partir das frações parciais. Mas se não, como eu falei, eu podia resolver aquela Bhaskara ali, tá bom? Ao fazer isso, o que eu descubro, né? Ao igualar esse cara a zero, eu posso igualar um ao outro e resolver esse pequeno sisteminha aqui, tá vendo? Agora, como eu tirei uma raiz quadrada, daqui eu tirei a raiz quadrada para cá, o que eu tenho é um mais menos aqui. E eu abro essa conta em duas. No mais raiz de 2, no menos raiz de 2, tudo bem? Isso vai me dar o máximo e o mínimo, tudo bem? Os dois valores que me importam ali. O ponto de saída e o ponto de chegada, certo? Então, resolvendo, ou se vocês preferirem, né, fazendo a Bhaskara daquele número lá em cima, eu encontro duas raízes, os dois valores que tornam aquela derivada nula. Menos 4,41 e menos 1,59. Olha, eu conheço o LGR, então já posso dar uma olhada rápida e saber se esses números fazem o mínimo de sentido ou não, né? Ó, menos 1,59 está entre menos 1 e menos 2. Ah, que maravilha. E menos 4,41 está entre menos 4 e menos 5. Funcionou, certo ou não? Obviamente deu certo, não é? A gente encontrou os dois pontos. O ponto de entrada é menos 1,59, então ele entra aqui em menos 1,59. E o ponto de saída é em 4,41, então ele sai em 4,41. Tá bom? Então eu já sei onde o LGR começa, ele começa no eixo real. Sei aonde ele escapa, tudo bem? E sei aonde ele volta para o eixo real. Então já sei mais coisa que eu sabia sobre o LGR. E ainda sei o ângulo que ele sai, certo? Ele sai no ângulo de 90, porque são dois ramos que saem. Então ele sai a 180 graus dividido por 2. Lembra? N aqui é o número de ramos dessa expressão, né? Tudo bem? Conseguimos melhorar o nosso LGR, certo ou não? Nesse caso, nesse exemplo, o LGR está inteiro pronto já. O que eu talvez não soubesse é até onde é o ápice dessa curvatura aqui. Mas eu já sei que ele sai e volta com isso praticamente ele inteiro, tá bom? Muito bem. Nós já sabemos aonde o LGR deixa ou entra no eixo real. Agora eu quero saber se, caso ele cruze o eixo imaginário, aonde ele cruza o eixo imaginário. Né? Bom, onde o LGR cruza o eixo imaginário é uma informação muito importante. Talvez a mais importante de todo o LGR. Tão importante que a gente já aprendeu a calcular ela antes de descobrir o que era o LGR. Concorda? Como é que a gente faz para analisar a estabilidade de um sistema? A gente usa o critério de Root, certo? Constrói uma tabela de Root. Então, esse é o caminho para descobrir o cruzamento do eixo J-ômega. A gente pode usar o critério e construir uma tabela de Root. E o ponto de separação entre estabilidade e não estabilidade é o ponto onde ele cruza o eixo J-ômega, certo? Como é que é mesmo o critério de estabilidade? Um sistema de controle é estável se todos os polos da sua função de transferência em malha fechada tiverem parte real negativa. E ele é instável se tiverem parte real positiva. E ele é marginalmente instável se a parte real for nula. E esse ponto que a gente vai encontrar. Quando a parte real é nula, é o ponto onde ele cruza o eixo J-ômega. Então eu vou encontrar o marginalmente estável. Tudo bem? Como é que eu encontro um ponto marginalmente estável na tabela de Root? É quando eu encontro uma linha inteira de zeros, certo? Então eu vou construir a tabela de Root e vou encontrar qual é o valor de K que faz com que uma linha seja inteirinha de zeros, certo? Uma vez conhecendo esse valor de K, o que eu vou fazer? Eu vou retornar para a tabela de Root e vou pegar o polinômio par, certo? Tanto faz qual deles, desde que sejam polinômios que servam para alguma coisa.
Ao substituir esse valor de K e igualar a zero, eu vou encontrar o valor das frequências, o valor dos ômegas, que fazem aquilo que eu quero, que é exatamente o ponto onde ele cruza, em que altura ele cruza o eixo J-ômega. Ok? Então, para resolver esse exemplo, a gente agora precisa de uma informação que já foi dada no curso. Não tem como fazer sem saber fazer uma tabela de Root, ok? Então, de novo, essa aula serve como revisão, porque ela vai revisar um pouquinho de como construir uma tabela de Root, tudo bem? Então, veja. Vamos tomar o sistema a seguir, né? Em que a função de transferência em malha aberta vai ser essa daqui. E, por consequência, a função de transferência em malha fechada, que é g de S1 mais g de S, já que o h de S é igual a 1, né? Nesse caso, a realimentação é unitária. Esse é um problema de realimentação unitária. É 1. Então, ao construir a função de transferência em malha fechada, com calma, eu vou encontrar essa função aqui. Procurem fazer algebricamente aí com vocês. Pegam um pedaço de papel e resolvam para ver se vocês encontram ela, tá bom? Depois vocês podem conferir usando o Wolfram Alpha ou algum outro software de matemática algébrica básica. Ok? Bom, então, tendo essa função de transferência em malha fechada, eu posso aplicar o critério de Root. Então, lembrem-se, o critério de Root ele só vale para a função de transferência em malha fechada. Então, esse é o primeiro caso em que eu preciso usar a função de transferência em malha fechada para encontrar alguma informação sobre o LGR. Até agora ele estava tirando tudo que a gente precisava sobre o LGR da função de transferência em malha aberta, tá bom? Ora, como é que eu construo uma tabela de Root? Primeiro, eu construo o esqueleto. No esqueleto, eu vou colocar tantas linhas quantos forem o grau do polinômio dos polos, certo? Então, o meu polinômio é de segundo grau. Então, eu preciso de 3 linhas. Porque eu tenho uma linha do S elevado a 0, do S elevado a 1 e do S elevado a 2. Tudo bem? Então, ao inspecionar esse polinômio, eu percebo que eu tenho que ir até o S igual a 2. Depois eu vou pegar esses elementos aqui e vou preenchendo a tabela de Root. Tudo bem? Pego esse daqui e vai para o S igual a 1. Pego esse daqui e vai de novo para o S e assim por não, para cá, né? E assim por diante. Tudo bem? Tá aqui. Então, ó, 1 mais K é o termo do S ao quadrado. O termo do S elevado a 0 é 20 mais 2K, que vem para cá. O termo do S elevado a 1 é 9 menos 3K. E acabou. Só tem esses 3 termos para preencher a tabela de Root, lembra, né? Quando eu não tenho nada, eu completo ela com zeros. Tudo bem? Eu sempre posso simplificar uma linha, dividir uma linha inteira por um número. Então, nesse caso, eu vou pegar essa linha S1 e dividir tudo por 3. Então, 9 menos 3K vai virar 3 menos K. Só por simplicidade. E aí, construo o termo que está faltando na tabela de Root, certo? Então, como é que é? Eu pego esses elementos aqui e eles vão entrar nessa coluna, certo? Esses elementos aqui e esses vão entrar nessa coluna aqui. No nosso canal do YouTube tem passo a passo como construir várias tabelas de Root na aula sobre estabilidade. Tudo bem? Não deixem de verificar se você tiver alguma dúvida. O quociente desse determinante está aqui, bem daqui, ó. Certo? Este é um termo muito fácil de calcular, certo? Porque 1 mais K vezes 0 é 0. E o outro termo vai dar 3 menos K vezes 20 mais 2K dividido por 3 menos K. Então 3 menos K corta. E este termo do 1, aqui, esse monte de coisas, fica simplesmente 20 mais 2K. Tá bom? Então realmente é uma tabela muito fácil de construir, porque eu só tive que calcular um termo, né? Se a função de transferência tiver graus mais elevados, a tabela vai ficar um pouco mais complicada, mas isso não muda nada. Tá bom? Bom, agora nós estamos tentando descobrir aonde o LGR cruza o eixo J-ômega. Então eu quero saber aonde esse sistema é marginalmente instável. Para que valor de K ele vai ser marginalmente estável ou instável, né? Para que valor de K ele vai ser marginalmente estável?
eu preciso de uma linha inteira de zeros. Tudo bem? Que linhas poderiam ser zero? Ora, a princípio qualquer uma. Não é isso não. Mas ao observar, por exemplo, essa linha S mais 2 aqui, S ao quadrado, eu percebo que não tem nenhum valor de K que zera os dois termos ao mesmo tempo, certo? O primeiro termo aqui zera se o K for menos 1, e esse termo aqui zera se ele for menos 10. Então, não serve. Ao observar essa tabela aqui, eu percebo que eu consigo fazer uma linha de zeros para K igual a 3. Então, esse é um candidato. Ao observar essa última linha aqui, eu percebo que eu consigo fazer ela de zeros. Só que o K tem que valer menos 10. E não serve, certo ou não? Porque o K ele é como premissa positivo, ou zero. Ele vai de zero até infinito, ele não pode ser negativo. Então essa linha não serve. Nem essa linha, porque eu não consigo fazer ela zero para nenhum valor de K. Então realmente é nessa daqui que eu vou encontrar o valor de K que zera ela inteira. Então o que eu tenho que fazer? Dessa linha S1, resolver essa complicada equação que me diz que 3 menos K igual a zero, portanto K igual a 3. Olha que maravilha. Então, da tabela de Root, eu descobri que o valor de K, onde o sistema é marginalmente estável, é 3. Tudo bem? E é o K onde cruza. Mas eu não quero o K, eu quero o ômega. Eu quero saber o lugar onde ela cruza, não o ganho. Nesse caso, né? Eu não estou querendo descobrir o ganho para estabilidade. Eu quero desenhar o LGR inteiro. Então, o que eu preciso fazer? Eu pego a linha par, ó, essa daqui, pego este polinômio aqui, tudo bem? Construo o polinômio par novamente e substituo ele para o valor que eu conheço de K. Quanto vale esse polinômio para K igual a 3? 4S, porque fica 1 mais 3, dá 4, mais 26, certo? Porque fica 20 mais 2 vezes 3. Então 4S quadrado mais 26 igual a 0. Iguala esse polinômio a 0. O valor de S que fizer ele dar 0 é o ponto de cruzamento do J ômega. Então, é difícil resolver esse polinômio do segundo grau? Não, ele é até incompleto, certo? Basta passar o 26 para o outro lado, passar o 4 e tirar a raiz. Então, eu vou passar o 26 para lá com menos 26, dividir por 4. Então, eu vou ter que S quadrado é igual a menos 26 sobre 4, ok? E agora, tirou a raiz dos dois lados. Eu estou tirando a raiz de um número negativo. Então, eu vou encontrar um número complexo. Ainda bem, né? Porque ele cruza o eixo J ômega num lugar complexo, certo? Então, o S vai ser mais ou menos J raiz de 26 sobre 2. Exatamente. E um valor aproximado, mais ou menos J 2,55. Tudo bem? E é isso que eu sei, então. Eu tenho agora os dois pontos de cruzamento do eixo J ômega. Mais J 2,55 e menos J 2,55. Ok? Então aqui está o LGR da nosso sistema. E veja que bateu ali, né? Ó, entre 2 e 3, ali o 2,55 é o ponto onde ele cruza, certo? Note que esse não é o mesmo LGR do sistema do exemplo dos pontos de entrada e saída do eixo real, tudo bem? Eu tive que mudar os zeros de lugar para que ele pudesse cruzar o eixo J ômega. Aquele sistema não cruzava em lugar nenhum, tá bom? Ele era sempre estável e pronto. Ok? Dá um certo trabalho, como a gente já viu. No primeiro eu preciso fazer uma derivada de uma função relativamente trabalhosa. E no segundo eu preciso calcular uma tabela de Root. Mas nada demais, nada que eu precise me preocupar demais na álgebra. E eu estou melhorando bastante meu LGR. Eu consigo calcular os pontos de entrada e saída. E agora eu consigo calcular onde ele cruza o eixo J ômega. Certo? Agora, o que eu preciso fazer, o que eu ainda posso fazer, é pegar um pouco mais de informação para quando os polos e os zeros são complexos e não reais. Tudo bem? Bom, eu sei que o LGR se inicia nos polos em malha aberta e termina nos zeros em malha aberta, certo? Quando esses polos estão no eixo real, eu já sei que ele continua no eixo real, lembra, né? Eu tenho um ramo sempre à esquerda de um polo um zero. Então, se ele estiver no eixo real, o LGR sempre sai pelo eixo real. Mas, quando ele é complexo, eu não sei por onde ele sai. Ele pode sair por qualquer lado.
Então o objetivo agora é calcular o ângulo. Então em que direção esses ramos saem do polo? Tudo bem? Bom, a expressão para calcular o ângulo de partida de cada polo, ela pode ser obtida a partir da expressão que define se um ponto está no LGR ou não. Então, como é que eu sei que um ponto está no LGR, certo? Vamos lembrar da aula passada rapidamente. Então, um ponto qualquer S, ele está no LGR, ou seja, ele vai ser um polo da função de transferência em malha fechada, se os ângulos dos zeros menos os ângulos dos polos, todos traçados até um ponto qualquer S, totalizarem 2K mais 1 ou 2N mais 1 vezes 180 graus. Certo? Lembram disso ou não? A gente até viu o que significa isso, né? O que significa calcular o ângulo, que é um vetor da diferença, né? É o vetor que leva de cada zero e cada polo até o ponto S. Se a soma dos ângulos desses vetores der um múltiplo ímpar de 180, então 1 vezes 180 ou 3 vezes 180, significa que está no LGR. Pronto. Porque tem a ver com o fato do ganho ser menos 1, né? Um ganho menos 1 em coordenadas polares vai ter um ângulo múltiplo de 180. Bom, então, tomando um ponto a uma distância infinitesimal epsilon de um polo complexo qualquer, né? Eu posso então pegar um polo complexo qualquer e pegar um S bem pertinho dele, que eu digo que está a uma distância infinitesimal eta dele, certo ou não? E vou calcular qual é o ângulo que existe ali, certo? De algum modo, a gente pode manipular, né? O meu objetivo aqui não é demonstrar mais uma expressão, já demonstrou muitas coisas sobre a LGR. Mas aqui, pelo menos, contar qual é a ideia. Então, a ideia é essa: eu pego um ponto infinitesimal próximo ao polo complexo que eu quero saber em que ângulo que ele está de saída, e ao fazer isso, eu consigo demonstrar essa expressão aqui, ó, que o ângulo de saída de um polo P qualquer vai ser igual à somatória dos ângulos que levam os zeros até esse ponto, até esse polo, menos a somatória dos ângulos que levam os polos até esse polo, menos 2n mais 1 vezes 180. Que geralmente é mais fácil usar só o 180, tudo bem? Se você quiser, você pode usar o próprio polo P dentro desses PIs aqui. Porque simplesmente vai dar um ângulo zero e tanto faz, certo ou não? Mas não precisa, né, computar um cara a mais, tá bom? De forma equivalente, para saber o ângulo em que o LGR sai de um zero complexo, a expressão é exatamente igual, mas pelo fato de ser um zero, o ângulo é invertido na definição, né? De se um ponto S está ou não no LGR. Então isso acarreta nesse sinal menos na frente aqui, tudo bem? Que é a única diferença entre o ângulo que sai dos zeros e o ângulo que sai dos polos. Tudo bem? Então, de novo, né? Se vocês quiserem ver, isso está relativamente demonstrado no livro do Nise. Mas o objetivo da aula aqui é tentar pular um pouquinho alguma demonstração. A gente realmente demonstrou muitas coisas sobre o LGR. Ok? Então, é fácil encontrar os ângulos de entrada e saída dos polos e dos zeros complexos. Ele sai dos polos complexos e chega nos zeros complexos, simplesmente resolvendo essa expressão que tem a ver com um monte de ângulos. Então a gente vai lembrar ali de eletricidade em corrente alternada, vai calcular bastante e vetor polar de novo. Tá bom? Vamos fazer um exemplo. Então, vamos tomar um exemplo que tem essa função de transferência aqui em malha aberta, certo? Então, ao observar essa função de transferência, a gente percebe que ela tem dois zeros complexos, para poder zerar esse pedaço aqui, menos J2 e mais J2, um polo real, menos 2, e dois polos que são complexos, tudo bem? Menos 1, menos J1, menos 1 mais J2. Né? Para encontrar esses polos P2 e P3, você tem que fazer uma báscara aqui, ó, certo? Nesse S ao quadrado mais 2S mais 2. Tudo bem? Então, conhecendo os polos, eu vou aquela expressão ali, ó.
A gente nesse exemplo vai calcular só para um, porque a ideia é fazer um exemplo, é demonstrar como fazer o cálculo. Então eu escolhi um polo. Ó. O polo que eu escolhi é o menos 1 menos J1, tá bom? Então eu vou calcular qual é o ângulo em que o LGR sai desse polo, tá bom? Então eu vou usar a expressão que está dada aqui, e a gente vai computar os dois polos restantes e os dois zeros restantes, tomando o n aqui do 2n mais 1, 180 como 1, para ficar mais fácil, tá bom? Então, como eu já sei que são dois, eu já posso abrir essas somatórias aqui. Ó. Essa somatória em m vai ter dois termos, P2 menos E1 mais P2 menos E2. E a somatória em I também vai ter dois termos, P2 menos P1 e P2 menos P3. Se eu quiser, eu posso colocar P2 menos P2, mas vai ser um termo que é igual a zero e não altera em nada, tá bom? E tomando n igual a 1 aqui, fica menos 180. Então o que eu preciso fazer é calcular esses vetores, P2 menos E1, P2 menos E2, assim por diante, encontrar os seus ângulos e fazer essa soma. Então eu coloquei os polos aqui para a gente não se perder, tá bom? Ó, então aqui estão os polos e os zeros. Então P2 menos E1 vai ser 1 menos J1, que é o P2, menos J2, que é o 0,1, tá bom? Isso vai dar menos 1 menos J1 mais J2, que vai dar menos 1 mais J1, ok? Esse é o vetor P2 menos E1, é o vetor que leva o 0,1 até o polo 2. Só que eu não quero o vetor, eu quero o ângulo dele. Então eu descubro o ângulo, certo? Uma conversão retangular polar aqui. Ó. O ângulo desse vetor é 135 graus positivo. Tá bom? E assim por diante. Ó. Calculo P2 menos E2, vai dar 1 menos J3. O ângulo vai ser menos 108,4. Calcula P2 menos P1. Isso vai dar mais 1 menos J1. Isso vai dar um ângulo de menos 45 graus. Calculo P2 menos o P3. Isso vai dar menos J2 e vai dar um ângulo de menos 90 graus. E aí eu aplico essa expressão que está aqui em cima. Então, o ângulo desse polo, P2 aqui, vai ser o ângulo de P2 menos E1, que é 135, mais o ângulo de P2 menos E2, que é menos 180, menos 108,4, perdão, menos a soma dos ângulos dos polos aqui, ó, menos 45 e menos 90, menos 180, ok? Então faço esse número ficou positivo, esse pedaço aqui vai dar positivo também, né? Agora tem esses dois negativos aqui, faço a soma, vai dar menos 18,4 graus. Pronto, encontrei qual é o ângulo, certo? Isso significa. Então aqui está o LGR completo, mas imagine que eu não conhecesse o LGR, eu estou calculando, né? Eu sei quais são os polos desse sistema, certo? Não, eu tenho um polo no menos 2 aqui, um polo no 1 menos J1, e um polo do menos 1 menos J1. Certo? E tem os zeros aqui no mais J2 e no menos J2. O polo que eu calculei o ângulo foi esse daqui, tudo bem? Então eu estou tentando encontrar qual é esse ângulo de saída aqui. Ó. O LGR poderia sair por qualquer lado. Para cá, para cá, para cá. Isso me dá uma pista importante. O lado, o ângulo que ele sai, para saber, por exemplo, se esse polo vai ligar com o zero aqui de cima ou vai ligar com o zero ali de baixo, certo? Então, ao calcular o ângulo que eu encontrei foi menos 18,4. Então, ó, eu alinho aqui, ó, menos 18,4, eu sei que esse ângulo de saída é assim, ó, aqui para baixo. Tá na cara que ele vai encontrar esse zero, certo? Ok? Esse ramo eu já sabia, né? Só tem um polo real, então não tem jeito. Ele caminha na direção do zero infinito que fica aqui, ó, certo? Não esse zero que está escrito zero aqui, um zero infinito que fica aqui e infinito. Tá bom? Ok? Difícil? Trabalhoso, mas não é difícil, certo? Eu posso calcular isso para os 5 polos e zeros, né? Mas para esse aqui, não precisa, certo? Não, bobagem, ele já é real. O que é importante mesmo é calcular os polos e zeros complexos, ok? Porque os reais eu sei que ele sempre vai se manter no eixo real. Tá bom? Então é isso. Agora, para fechar a aula, porque a gente viu bastante coisa nas duas últimas aulas, diga-se de passagem,
Eu gostaria de convidar vocês a fazer um exemplo final completo, tá bom? Não que a gente vai calcular tudo do exemplo, mas a gente vai chegar, vai partir de uma função de transferência relativamente complicada, que tem dois zeros e dois polos, dois zeros reais e dois polos complexos, e vai esboçar e refinar o LGR desse sistema para que a gente possa compreender de forma muito completa como o ganho da malha desse sistema de controle influencia o comportamento do sistema. Que é isso que importa, certo? O LGR não é uma aventura intelectual, certo? O LGR é uma ferramenta de análise e projeto. A gente ainda vai ver como usá-la para projeto, mas por enquanto ele está usando como análise. Então, dado que eu tenho esse sistema aqui, em que eu tenho um controlador que eu posso refinar, que eu posso calibrar o ganho K, ou que essa variável K vem de alguma outra característica, como esse sistema se comporta em função de K. Tudo bem? Então, para esboçar e refinar o LGR, a gente deve passar por essas 7 etapas. A gente tem que determinar aonde o LGR começa e termina, quais são os seus segmentos no eixo real, como ele se comporta sempre que ele vai para o infinito, quais são as assíntotas, quais são os pontos de saída e entrada sobre o eixo real, onde ele cruza o eixo imaginário, quais são os pontos de partida dos polos complexos e quais são os ângulos de chegada dos polos dos zeros complexos, tá bom? Tendo isso, vocês vão ver que vocês conseguem deduzir o LGR inteiro, sem precisar usar uma ferramenta computacional. Depois você pode usar uma ferramenta computacional como o MATLAB ou um outro para olhar o LGR e comparar, mas vocês vão ver que vocês não precisam, certo? Você realmente consegue fazer essa análise, ok? Então vamos. Primeira etapa é, ao observar o sistema, encontrar sua função de transferência em malha aberta, ok? A função de transferência em malha aberta do nosso sistema é essa aqui, portanto, é K vezes aquela função. Agora a gente tem que determinar o início e término, certo? O início e término é encontrar os polos e zeros da função de transferência em malha aberta. O zero está fácil, né? O que zera essa função? S igual a 1 e S igual a 2, ok? Então os zeros estão bem determinados. E os polos? Bom, os polos são os valores de S que zeram essa polinômio. Tá fácil, mas não é por inspeção, né? Resolvo o Bhaskara com cuidado que eu vou encontrar os dois polos. Menos 2 mais J2 e menos 2 menos J2. Tudo bem? Note que nesse caso o H de S é 1, certo? A realimentação é unitária. Ok? Muito bem. Faço o meu diagrama de polos e zeros para começar a tirar informação sobre esse LGR. Então veja, até agora eu olho para o meu LGR e sei aonde ele começa. Aonde os ramos vão começar? Aqui e aqui. Para onde eles vão, eu não sei, mas eles vão começar aqui. E onde eles vão terminar? Aqui e aqui. Ok? Eles começam e terminam nesses pontos. Eu tenho 2 pontos de início e 2 pontos de fim. Portanto, eu sei quantos ramos eu tenho no LGR? Sei. Eu tenho 2, certo? Se eu por acaso tivesse 3 pontos de início e 2 pontos de fim, eu teria 3 ramos. Se eu tivesse 2 pontos de início e 3 pontos de fim, eu também teria 3 ramos, certo? Então, o maior número define. Nesse caso, eu tenho 2 e 2. 2 de início e 2 fins. Então, 2 ramos. Não tem o que dar errado. Ok? Então, já sei onde ele começa e onde ele termina. Qual a minha etapa? A próxima etapa é determinar onde existem segmentos no eixo real. E esse LGR possui segmentos no eixo real porque ele tem 2 zeros reais. Certo ou não? Lembra, então, o LGR existe à esquerda do número ímpar de polos e zeros. Portanto, ele vai existir à esquerda deste zero aqui e só. Porque ele não vai existir nem aqui e nem aqui, porque ele vai estar... Aqui ele está à esquerda do número 0 de polos e zeros, e portanto par. E aqui ele está à esquerda do número 2. E pronto. Então, o único segmento real está traçado aqui em vermelho, certo? Ok? Olha, já começa a desconfiar como é que vai ser esse LGR, hein? Se eu tenho esse segmento real, os ramos que partem dos polos vão ter que chegar nesse eixo aqui. É ou não é? Vai ter jeito não. Próxima etapa. Determinar o comportamento no infinito.
Nesse caso está fácil, por quê? Ora, porque eu tenho o mesmo número de chegadas e o mesmo número de saídas. Ele sai por dois polos e chega em dois zeros. Ele não tem nenhum polo infinito e nenhum zero infinito. Portanto, ele nunca tende para infinito e eu não preciso calcular nenhuma assíntota. Tá bom? Então, ele não tem comportamento no infinito. O LGR vai estar inteiro desenhado aqui entre esses polos e esses zeros. Tá ok? Então, nesse caso, eu não preciso fazer nada. Se eu tivesse um extra, eu teria que calcular. Ok? Bom, a próxima etapa, então, é encontrar o ponto de entrada e saída sobre aquele trecho do eixo real, certo ou não? Então, eu já sei que tem um trecho real ali entre zeros. E é claro que ele, o EGR vai chegar nele, mas aonde? Não é? Então, o que eu preciso fazer? Preciso calcular. Então, eu tenho o G de sigma, H de sigma, que é igual a sigma menos 1, sigma menos 2, sigma ao quadrado, mais 4 sigma mais 8, certo? Então, lembra? A primeira coisa a fazer é escrever H de S, G de S, tomando o S como sigma, como puramente real. E ele está aqui. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que derivar essa função invertida. Então, eu tenho que derivar 1 sobre h de sigma, g de sigma, com o sem o sinal negativo, igualar a zero, certo? Então, eu preciso calcular esta derivada por definição, que nesse caso particular se torna essa derivada aqui, certo? De novo, dá um belo trabalho, certo? O denominador eu já sei, é o quadrado do denominador aqui, então vai dar sigma menos 1 ao quadrado, sigma menos 2 ao quadrado. E em cima vai dar 7 sigma ao quadrado mais 2 sigma menos 32. Tudo bem? Agora eu preciso encontrar que valores de sigma fazem essa expressão aqui dar zero, certo? Ela não é instantânea não, certo? Eu tive que fazer a derivada e depois agrupar os termos, sigma quadrado, sigma e sigma elevado a zero, tá bom? Mas faça com cuidado, vocês vão chegar nesse valor. E ao chegar nesse valor, eu preciso igualar ele a zero. Então, é claro que para ser zero, o único jeito é o numerador ser zero. Então, dessa vez eu vou fazer pela básica, não vou quebrar em frações parciais não, tá bom? Ó, eu tenho ali um polinômio que é 7 sigma quadrado mais 12 sigma menos 32 igual a zero. Então, como é que vai ser essa báscara aí? Não é isso? Calculo delta, depois coloco menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta dividido por 2a, certo? Simplifico 2, que eu consigo fazer isso. E vou chegar nessas raízes aqui, ó. Tudo bem? Façam com cuidado que não tem que dar errado. Então, os valores de sigma que zeram o polinômio, portanto são os pontos de entrada e saída, obedecem a essa regra. Então vão dar dois valores, menos 3,16 e mais 1,45, certo? Faz sentido eu usar o menos 3,16? Não. O LGR não está lá. Ele nunca chega lá, certo? Então, o único valor que me importa é 1,45, tudo bem? Que é o valor que, de fato, ele entra no eixo real. Com que ângulo? Ora, são dois ramos, né? Que vão entrar, porque ele tem que encontrar aqueles dois zeros. Então, com o ângulo 180 dividido por 2, 90 graus. Então, o que a gente sabe até aqui? A gente sabe que o LGR inicia nesses polos, termina nesses zeros, que ele está sobre o eixo real, onde está marcado em vermelho, e que ele parte no 1,45 a 90 graus para encontrar, né? É que ele vem, não sei exatamente como ele faz, mas ele bomba. Chega por aqui, certo? Não. E que ele vem, tumba. Ok? Como é que eu sei que vai ficar desse jeito, mais ou menos? Porque ele tem que ser simétrico, lembra? Esse lado tem que ser igual a esse lado do LGR. O LGR é simétrico em relação ao eixo real. Então, o que acontece para cima acontece para baixo. Então, um ramo vai entrar por cima, outro ramo vai entrar por baixo. Não tem jeito. Tudo bem? Ok? Então tá quase, né? O que eu preciso descobrir melhor é como é que é isso aqui, certo? Não? Como é que é esse arcozinho aqui que eu acabei de construir? De que jeito que ele é? Onde ele... Eu preciso encontrar mais informação sobre ele. Por exemplo, eu preciso encontrar aonde ele cruza o eixo J omega, certo? Para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Parto da função de transferência em malha aberta, calculo a função de transferência em malha fechada, G de S dividido por 1 mais G de S, calculo, agrupo os termos, tiro o mínimo, agrupo os termos e vou encontrar essa função de transferência em malha
fechada. Tudo bem? Encontrar a soma de transferência de malha fechada, construa uma tabela de Root. No caso, um polinômio de segunda ordem, 3 linhas para a tabela de Root. Preencha a tabela de Root. Então vai dar 1 mais k aqui, 8 mais 2k aqui, 4 menos 3k aqui. Nesse caso, nenhuma linha pode ser simplificada por nenhum número, então ela está pronta. E eu vou lá e construo o determinante da linha seguinte que está faltando, certo? De novo, vai ser um determinante muito fácil, porque como tem esse zero aqui, o 1 mais k vezes 0 vai dar 0. E aqui eu vou ter 4 menos 3k vezes 8 mais 2k, dividido por 4 menos 3k. E por consequência, então, essa linha da tabela de Root vai ficar simplesmente o valor do 8 mais 2k, certo? Muito bem. Agora, o que eu preciso fazer é encontrar que linhas eu posso igualar a zero para um k positivo, certo? Então, não é o caso dessa daqui, de novo, da linha 1, que o k teria que ser negativo para resolver esse sistema, para que a linha fosse inteira zero, mas é o caso da linha S1, novamente. Então, na linha S1, eu posso fazer com que ela seja igual a zero, resolvendo essa pequena equação 4 menos 3k igual a zero, e o k, portanto, é 4 terços. Ok? Agora, para encontrar o ponto onde ele cruza, isso eu já sei o ganho. Isso é muito importante para saber se eu quiser pensar em estabilidade. Então, eu sei que o meu sistema, ele cruza de estabilidade para instabilidade, ganha igual a 4 terços. Tudo bem? Quando a gente voltar a olhar, a gente até analisa um pouquinho isso. Mas para saber exatamente onde ele cruza no J-ômega, eu preciso agora reconstruir o polinômio par aqui, do S igual a 2, substituir esse valor de k e igualar a zero, certo? Então eu reconstruo ele aqui, ó, fica 1 mais k vezes s quadrado mais 8 mais 2k igual a zero. Ao substituir o k igual a 4 terços, vai dar 7 terços s quadrado mais 32 terços igual a zero, certo? Resolvo, então eu posso simplificar esse 1 terço, multiplicar todo mundo por 3. Passo 32 para cá com o sinal de menos, divido por 7, vai ter que o s quadrado é igual a menos 32 sétimos. E, portanto, S é igual a mais ou menos J vezes a raiz quadrada de 32 sobre a raiz quadrada de 7. E isso dá aproximadamente mais ou menos J 2,14, certo? Então, o LGR cruza o J ômega em 2,14. Então, vamos voltar lá para ele. A gente já sabe, ó. A gente já sabia que o LGR cruzava em algum lugar, porque eu sei que ele parte dos polos e entra nesse ponto aqui que ainda terminou, 1,45, certo? Agora eu sei que ele cruza no 2,14. Então eu sei que ele sobe um pouquinho e depois cruza, certo? Porque ele podia vir por baixo aqui, né? Mas se ele cruzou no 2,14, não tem como, ele tem que subir um pouquinho, cruzar aqui no 2,14 e vir para cá, certo? Eu sei que nesse ponto aqui, o ganho K é igual a 4 terços. Concorda ou não? Agora, olhando para o LGR, eu posso dizer para vocês qual é a faixa de estabilidade. Ganhos maiores do que 4 terços ou menores do que 4 terços? Veja, ele parte do polo. E no polo ele está estável. Então esse sistema é estável para K entre 0 e 4 terços. E é instável para K maior que 4 terços. Tudo bem? Ok? Olha, eu desenho um ramo de cima, mas o ramo de baixo é a mesma coisa. É simétrico, certo ou não? Simétrico. E já sei que ele passa aqui, ó. Mas foi a informação que eu descobri nessa última etapa. Ok? O que falta calcular? Calcular esse ângulo de saída aqui, ó. Esse ângulo de saída, esses dois ângulos aqui, vão me ajudar a determinar tudo que está faltando, porque eu não tenho zeros complexos nesse exemplo, certo? Então a última coisa que falta é encontrar os ângulos de partida dos polos complexos. Então para isso a gente já viu qual é a expressão que eu tenho que usar. Ela vem direto daquilo que diz o que está ou o que não está no LGR. Como são dois polos a determinar, dessa vez vamos calcular os dois, certo ou não?
Para depois fazer uma pequena análise aqui. Então são dois polos, o polo 1 e o polo 2. Quando eu substituir esses dois polos aqui, na parte dos zeros fica igual, polo 1 menos E1, polo 1 menos E2, polo 2 menos E1, polo 2 menos E2. E é claro, né? Quando eu fizer a análise do polo, aqui, no primeiro caso eu vou ter polo 1 menos polo 2, porque o polo que eu estou estudando é o 1. E no segundo caso é polo 2 menos polo 1, porque eu estou estudando o polo 2. E todo mundo menos 180, ok? Muito bem. Vamos aos cálculos. Então eu vou fazer polo 1 menos E1, isso vai dar menos 3 mais J2, certo? Não tem segredo. Polo 1 menos E1, esse cara só tem parte real, né? Vai dar menos 2 menos 1 menos 3 mais J2 aqui, ó, certo? Tira o ângulo desse cara, vai dar 146,4. Tudo bem? E assim por diante para cada um dos vetores que ligam os polos e os zeros ao polo que eu quero estudar. Encontrei os três ângulos? Ótimo. Determinados os três ângulos, faço a somatória e encontro que o ângulo de partida é 29,7 graus, 30 graus, certo? Então ele sai a 30 graus para cruzar ali no 2,14 e entrar no eixo real no 1,45. Nossa, estamos sabendo bastante sobre a LGR, hein? Certo ou não? Tá ficando bonito isso aqui. Se eu fizer o mesmo cálculo para o P2, note que são os vetores invertidos. Então, o que vai acontecer? Naturalmente, eu simplesmente fiz a conta. Você não precisa impor, mas se você quiser, você pode. Isso deu estes ângulos. E na somatória vai dar menos 389,7 graus, que é a mesma coisa que menos 29,7 graus, tá bom? Perceba, esses ângulos são iguais, só com sinal oposto. Eu esperava isso? Sim, porque o LGR é simétrico. Se eu não quiser fazer essa conta, eu não preciso. Se eu já sei o ângulo de saída do polo de cima, eu já sei o do polo de baixo. Então eu sei que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, o ângulo de saída dele é aproximadamente 30 graus. Então o ângulo de saída do de baixo tem que ser simétrico, tem que ser menos 30, tá bom? Então eu sei, ó, que ele sai a 30 graus, cruza no 2,14 e entra no 1,45. Vem pelo eixo real e encontra os zeros. Sai por esse outro polo a menos 30 graus, cruza no menos 2,14, encontra no 1,45 e vai para o outro zero, certo? Um abraço, certo? Não. O nosso esboço refinado do LGR contém muita informação, né? Se você quiser usar um programa de computador para determinar como é que ele fica, eu já sabia, certo ou não? Sabia ou não sabia? Tava na cara. Ok? Então esse é o LGR mais exato, mas a gente viu que o nosso esboço refinado contém toda a informação importante do LGR. Tá bom? Então é isso, gente. Agora o que vocês precisam fazer é praticar. Tá bom? Então, eu vou deixar aqui dois exercícios. Dois exercícios completos. Eu não vou fazer pequenos exercícios de pequenas etapas. Vamos aplicar a sistemas de controle. Então, vamos encontrar o LGR de dois sistemas de controle, tá bom? Encontrar o LGR é seguir suas 7 etapas, encontrar esses 7 valores. Alguns deles talvez eu não precise calcular, outros sim. Tudo bem? Para dois sistemas. O primeiro que tem essa função de transferência aqui, S ao quadrado menos 4S mais 20, dividido por S mais 2S mais 4. E o segundo, que é igual, só que tem um polo a mais. Ok? Então tem um polo no mais 2. Vamos ver o que isso muda na sua análise, certo? Vai trazer um pouco mais de feeling. Lembre que você, quando estiver fazendo o seu projeto, você pode acrescentar um polo ou acrescentar um zero no sistema. Você não consegue tirar da planta, mas você pode acrescentar um se você quiser, via projeto do controlador. Tudo bem? Então, o que esse polo vai mudar no seu sistema? Ok? Seguindo o que eu tenho feito nas últimas aulas, eu vou deixar a resposta chapada aqui, não etapa por etapa e nem tudo resolvidinho. Como estamos esboçando LGRs, vou deixar pronto aqui o LGR de cada caso. Então esse é o LGR do exercício 1, tá ok? Que vocês devem tentar encontrar, depois venho aqui para conferir.
E esse é o LGR do exercício 2, que vocês devem tentar encontrar e depois venham aqui para conferir. Tá ok? Então é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante dessa aula, ok? Isso encerra o nosso estudo sobre determinar e encontrar o LGR. Resolvam os exercícios antes de conferir com as respostas e procurem ficar sempre claro que não é a matemática do LGR pela matemática do LGR, mas tenham sempre em mente que você está encontrando os polos da função de transferência em malha fechada desse sistema de controle, ok? É isso. Até a próxima aula. Bons estudos a todos.